Shalom, shalom, bom dia. Deus abençoe as nossas vidas. Deus abençoe cada um de nós. Que a graça do Pai esteja sobre nós, em nome de Jesus. Estejamos firmes no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de graça, precisamos do teu sangue, Pai. Pai querido, sabemos, ó Deus, que vamos entrar ali, já estamos entrando em áreas difíceis de ser lidados, ó Pai querido, onde há resistência, onde há bloqueios, onde há fortalezas, onde há coisas, ó Pai querido, que queiram verdadeiramente nos paralisar, nos manter nesses lugares de cativeiro e de prisão, mas a tua palavra nos diz que tu tens as chaves, então nós cremos nisso, papai, foi te dado uma chave. Então, nós cremos que essas chaves estão nas tuas mãos e tu delegaste à tua igreja hoje, Pai querido, usar o poder dessas chaves, Pai. Tu disseste desliga, liga, tu disseste toma as chaves do reino, libera perdão, retém, e nós estamos aqui, ó Deus, agora para cumprir a missão da igreja, Pai. Então, é nessa investidura da autoridade da tua palavra que nos deu um ide, Senhor, na investidura, Senhor, do teu amor é que nós estamos aqui. Não estamos aqui de motivo próprio, por isso já anunciamos a principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade e os planetários, os cósmicos, ó Rei da Glória, não estamos aqui de motivo próprio, que a nossa casa, a nossa família, o nosso povo seja guardado debaixo do sangue de Jesus, o qual temos confiança que ainda que os decretos divinos possam fazer cair 1.000 ao meu lado, 10.000 à nossa direita, Senhor, nós não seremos atingidos, nós tão somente veremos o castigo dos ímpios, porque o Senhor é por nós. Então, vem, Senhor, e nos cobre com o teu sangue, assim como tu fizeste com Raabe, dando a ela uma visão espiritual daquilo que precisava ser feito na vida dela para proteger a sua casa, a sua família, a sua própria vida. E ela teve esse entendimento e aceitou o fio de escarlata. Assim também nós aceitamos o escarlata de Deus, o sangue vivo do Cordeiro, que faz as nossas vestiduras mais alvas que a neve, ainda que o vosso pecado seja vermelho como carmesim. Eu tenho o poder de transformar vocês mais alvos que a neve. Então, Pai, é isso que nós estamos clamando nesses dias, porque não importa a profundidade, não importa a intensidade da cor do nosso pecado, tu está trabalhando e agindo a nosso favor. Por isso, já nos escondemos em ti, papai, para que praga nenhuma chegue à nossa tenda, para que não haja retaliações, para que não haja, pai querido, nenhum tipo de contratempo. Ainda que estejamos entrando em campo adversário e haja, sim, resistência e pressões, mas estejamos guardados, em nome de Jesus. Guardados em ti, pai. Então, abra os nossos olhos para que possamos fazer uma caminhada feliz, uma jornada feliz, ó Deus, para que venhamos a resistir ao diabo e ele fuja de nós, porquanto nos submeteremos a Ti. Em nome de Jesus, guarda-nos, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda Mateus, Letícia e os filhos dos Teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, para Teu louvor, honra e glória. Tu és Deus e Senhor. Amém. Então, amados, hoje nós vamos falar... Amém, shalom, shalom. Irmã Raquel, irmão Ângelo, em nome de Jesus. Eu vou compartilhar aqui a tela hoje, eu já coloquei no grupo, mas eu vou compartilhar a tela hoje, porque nós vamos tratar, nós definimos assim, não é? Nós vamos fazer um tipo de um mapeamentozinho, você vai gastar aí o seu final de semana pedindo para Deus, para que o Senhor venha e trabalhe no teu coração, na tua vida, para que você faça um arrependimento por você mesma e um arrependimento por identificação. Depois nós vamos colocar a pregação do pastor Alexandre ali, arrependimento por identificação, para aqueles que não conhecem essa prática, possam praticá-la até a segunda-feira, amém? Agora, pastora, eu não vou conseguir produzir isso nesse final de semana. Participe e faça até onde você consegue fazer. E aí você vai ter o material e depois você vai se expondo ao Senhor e vai fazendo aí, de acordo com a sua possibilidade. Amém? Porque vai ficar tudo à sua disposição. O que eu peço, o que nós pedimos, o que eu creio que Deus pede, é que nós não entremos nessa batalha sem nos prepararmos, em nome de Jesus. Então, se prepare, coloque tudo na presença de Deus e faça aquilo que é necessário. Então, nessa página aqui, está todo mundo vendo bem a tela? Alguém dá uma sinalização, escreve alguma coisa aí, por favor. Está todo mundo bem, vendo bem a tela? Amém? Amém? Deixa eu ver aqui. Bom dia, shalom, shalom. Sim, sim, perfeito. Glória a Deus. Então, aqui, olha.
Aqui nós colocamos assim: quais são os trâmites que nós vamos utilizar? Primeira coisa, arrependimento por você, depois arrependimento geracional, que é o arrependimento por identificação, você toma o lugar de uma pessoa. Esse princípio está lá em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que vai falar: Deus, eu procurei alguém que se colocasse na brecha, mas não encontrei ninguém. Então, nós temos aquele que se colocou na brecha a nosso favor, que é o Cristo vivo. E revestidos desse Cristo, nós podemos entrar nesse lugar e operar aquilo que é a identificação dos pecados geracionais. Senhor, eu estou aqui, eu me cubro com sangue do sumo sacerdote, eu quero entrar na tua presença como sacerdote do Deus Altíssimo e quero apresentar a minha casa, a minha família, o meu geracional, meus pais, minha mãe, avô, bisavô, até Adão, papai. Em nome de Jesus, para que os nossos pecados sejam lavados. Então, por favor, meu Deus, já vai trazendo ao nosso entendimento, e aí você vai pegar essa lista aqui, não é que é uma lista bem, ainda que não seja exaustiva, é uma lista bem abrangente, e você vai falando com Deus sobre isso, amém? Aí você aqui, ó, como falamos, levar toda a geração diante de Deus em arrependimento e confissão. Anote o nome de cada familiar. Eu não digo para você anotar, né, ficar, às vezes a gente gasta tempo, podemos pesquisar, né, o nome dos nossos ascendentes, mas se você não conseguir, aquilo que você conseguir, apresente, amém? Fique tranquilo, em nome de Jesus. Aí depois, o que nós vamos ter aqui, ó, o que nós vamos ter aqui, ó, a por que nós entramos nesse mundo. Então, aqui vai entrar deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil. Nessa parte aqui da apostila, o que nós estamos tratando? Por que nós entramos no mundo de perversidade sexual? Então, tem algumas coisas nos nossos corações que nos atraem para esse lugar. Então, tem sim as maldições hereditárias, mas tem também a parte dos sentimentos, do que está regendo o nosso coração. Como eu falei, eu entrei na perversidade sexual por conta a minha carência, eu queria ser aceita, eu queria ser admirada. E entrei ali naquele caminho de perversão, não é? Então, é exatamente isso. Gaste um tempo com isso, Senhor. O que aconteceu? Por que entrei nesse lugar? Por que minha casa entrou nesse lugar? Gaste um tempo com isso. Amém? Aí depois, aqui vai dar uma explicação para você como nós vamos trabalhar essa parte da ambiência, da casa, da regência. Tudo isso está explicado aqui. Para quê? Para que você não fique fazendo algo sem entendimento. Nós não queremos isso. Então, às vezes você pode pegar e falar depois no grupo, pastora, não estou entendendo, dá mais uma explicação, pastor Alexandre, não estou entendendo, nos ajude e tal, não tem problema, nós passamos aí na segunda-feira, repassamos alguns pontos que foram levantados, e aí fazemos na terça-feira. O que não queremos é fazer nada precipitadamente, amém? O Senhor fala na sua palavra lá em Isaías, quem tem fé, não se apressa, então não se apresse, faça algo bem feito na presença de Deus. Então, aí vai ter alguns respaldos, tudo, então vai fazendo. Aí depois, na página 2 já vem o quê? Deixa eu voltar lá, o pastor Alexandre vai falar. Bom dia, Shalom. Mas uma coisa muito importante para nesse período aí, nesse final de semana, da, desse mapeamento, é um arrependimento mesmo na profundidade que pecou e genuíno a respeito do prazer que nós tivemos durante esse tempo. Porque às vezes nós não nos arrependemos disso. E na verdade, naturalmente não foi algo ruim. Nós tivemos um prazer, desfrutamos daquilo por um tempo. E às vezes até a gente conversa com uma pessoa ou outra, tem até uma saudadezinha desse período. Então dá uma checada aí, creio que não vai ser para todo mundo, mas algumas pessoas realmente se arrependerem e se desligarem daquele, dessa parte do prazer mesmo que teve nessas práticas aí sexuais, porque vai fazer parte aí desse kit que a gente vai precisar apresentar para nossa ficha ficar completamente limpa mesmo. Amém, amado? Então, esse entendimento aí.
nosso pastor está trazendo, porque me lembro que quando eu comecei a ler algumas coisas, a Valnice Milhomes trouxe a respeito do prazer. Então, ela falou: você precisa renunciar à pompa que Satanás te ofereceu para determinados tipos de pecado. E é exatamente isso. Essa pompa é o prazer, é o destaque, é o lugar que às vezes fomos colocados e aquilo nos deu prazer, nos agradou, nos exaltou. Então, cheque isso também, em nome de Jesus. O que tem nos exaltado, o que tem nos levado a falar: nossa, que legal, olha onde eu cheguei. E é através de pecado, iniquidade, transgressão. Então, isso também precisa ser confessado. Amados, nós precisamos, deixa eu até anotar aqui, nós precisamos entender o seguinte, que a nossa alma está envolvida. E a nossa alma, como eu falei ontem, ela tem várias nuances. Então, ela tem a jurisdição do pensamento, da vontade, o poder de decisão e as emoções. Então, se nós entramos e às vezes pegamos a nossa alma de uma maneira rasa, nós não conseguiremos atingir os lugares onde a pecaminosidade entrou. Então, é importante que haja um rasgar de coração nas nossas vidas. Falar para Deus: Senhor, onde eu entrei? Então, entenda isso, a alma, ela tem muitas jurisdições. Vou anotar aqui para poder dar uma aprofundada na hora da renúncia, amém? Só um minutinho. Então, vamos lá, vamos continuar. Aí aqui eu já vou entrar na parte dos pecados em si. Então, veja aqui, ó, os pecados, olha a lista. Então, eu vou pegar alguns pecados que têm uma profundidade, vamos colocar assim, maior de contaminação. Isso. Ele vai trazer uma impureza, uma contaminação maior para nós. Então, olha, pensamentos impuros. Depois, abuso. Esse aqui foi o que eu falei, ó. A pessoa foi semeada nisso. E é isso que ela vai atrair. Ela ficou presa na casa do abuso. Ela só encontrará esse tipo de relacionamento. Uma perseguição desse tipo de manifestação virá. Não apenas no corpo físico, não apenas na parte da sexualidade. Então, às vezes, atendemos pessoas que elas foram abusadas no físico, só que elas estão abertas para todo tipo de abuso. Então, as pessoas veem, sabe aquelas verdadeiras canequinhas de Satanás? Aí a pessoa vem e fala: me dê isso, me dê aquilo, e a pessoa não sabe dizer não. A pessoa chega, ela está verdadeiramente implantada ou plantada num ambiente onde as pessoas chegam só para tirar as casquinhas. Ela está no ambiente da sanguessuga, que tem duas filhas, a Dá e a Dá. Então, é exatamente isso que acontece com as pessoas que foram tocadas impuramente na parte do abuso. Então, esse eu creio que é algo que precisamos dar uma faladinha um pouco maior, certo? Aí depois, a fornicação, que vai produzir a bastardia, e a fornicação, as pessoas pensam assim: eu vou me entregar, é prova de amor, é isso e aquilo, e na verdade não é, mas a fornicação é um ambiente de ódio, porque o pecado faz mal à nossa própria alma. Como você pode dizer que está amando uma pessoa num ato sexual fora do casamento, se a palavra de Deus diz que ela será sentenciada se ela estiver nesse ato? Então, há uma incoerência aí. Então, a fornicação verdadeiramente não é uma atitude de amor, é ódio. Por isso, as crianças que nascem debaixo da bastardia precisam ser tiradas do ambiente do ódio. Amém? E também está explicadinho aqui, eu creio que vai dar para entender bem. A parte do sexo embriagado, drogado, também está explicado aqui: a violência verbal, violência física, palavrões e palavras chulas, a fantasia. Vamos nos deter um pouquinho aqui. A palavra de Deus diz assim: ó, assim como imagina na sua mente, assim o homem é. Então, às vezes ele vai entrando num mundo de imaginação e ele vai ficando preso por todas as fantasias que ele foi criando. Porque se a palavra de Deus fala assim como imagina na sua alma, assim ele é, ele vai se transformando verdadeiramente naquele mundo de fantasia. Veja, o sexo drogado e embriagado, nós vemos lá na vida de Ló uma consequência terrível, porque ele estava embriagado. E qual tipo de povo que ele trouxe? Ele fez ali a sua sexualidade através do incesto com as suas duas filhas, nem foi ele que fez, elas que o incitaram a isso, não é? E aí o que aconteceu? Nasceram dois povos, todos os dois inimigos ferrenhos do nosso Deus. Ainda que houve resgate para ele através
Ruth, né, moabita. Então, o Senhor trouxe resgate ali para que também gerasse a descendência do Cristo vivo. Mas o que eu estou falando é que há consequência para crianças geradas nesse tipo de ambiente, sexualidade nesse tipo de ambiente, nós podemos ficar presos e bem presos, porque haverá todo mundo de fantasia ao redor disso. Pode falar, Champs. Fazer uma parte nesse negócio aí foram elas que fizeram, porque parece que dá para entender que ele não teve nenhuma participação, logicamente. Ele teve que ter ereção, ele teve que se relacionar, só que o que nós entendemos há um tempo já é que, na verdade, para mim, Ló ficou endemoniado, porque até pelo povo que ele gerou, com essas meninas que foram povos aí declaradamente inimigos do Senhor. Sim. Porque, na verdade, o que acontece? O embriagado, ou ele não vai ter ereção, ou ele vai ter uma consciência do que ele está fazendo. Pelo menos é o que eu entendo. Agora, dentro desse quadro, para mim, Ló, na verdade, ele estava endemoniado mesmo, pelo fruto, né? Pelo fruto a gente vai conhecer a árvore. Então, eu acredito que Ló, ele estava ali, ele teve esse relacionamento endemoniado, ou seja, ele estava inconsciente como homem, né? Então, para deixar explicado aí do que nós estamos falando. E também nessa parte do abuso, que a pastora falou há pouco, às vezes na empresa que você trabalha ou na sua casa, todas as tarefas difíceis ou ruins sempre sobram para você. E isso é uma manifestação de abuso também. Então, se você vê essa marca na sua vida, todos os lugares que você vai, as bombas estouram na sua mão. Então, provavelmente, se você não foi abusado ou abusada quando criança, porque agora qual que é o negócio? Quando a gente foi abusado quando criança, e depois a gente e perpetua esse ambiente de abuso, agora nós não somos abusados mais fisicamente, porque nós somos adultos, podemos nos defender e beleza. Só que aquele ambiente já se formou e a gente começa a ser abusado de outras formas. Então você dá uma checada também. Se tem essa marca de abuso, onde você tá, sempre as coisas ruins, sempre os negócios, tarefas difíceis, aquilo que você tem que fazer, você sempre se sente abusado. E qual que é o problema do abusado? O abusado ele vai sempre fazer as coisas, as piores tarefas e nunca vai ser reconhecido para nada. É uma manifestação de abuso, porque ele é sempre colocado como um inútil, como o resto. Ah, dá lá para ele fazer lá, que é o tontão da empresa. E ele está sempre nesse ambiente. Então, se você não foi abusado, começar a dar uma olhada e se arrepender e tirar do geracional, porque provavelmente há uma marca de abuso. Amém? Então, amado, deixa eu colocar, aproveitando essa palavra que o pastor Alexandre falou, o tontão. Então, o que acontece? Pode haver na reatividade, né? Na reação da parte do abusado, um tipo de sobreposição que vai fazer com que ele se torne um defensor de si mesmo, um guardião da justiça, alguém que procure fazer a justiça a qualquer preço. Eu não vou ser o tonto da história, eu não vou ser o bobo da história, então eu não vou ser o bobo da corte, então aqui não. Então, às vezes, existe esse tipo de manifestação, ou aquele que se retrai e vai recebendo ali aquela, como que eu posso dizer? Vai recebendo toda aquela carga e vai se encolhendo, porque ele não. Ah, tá. O pastor Alexandre falou que pode dar o exemplo da vida dele, porque ele se transformou num justiceiro. Eu não vou ser tonto de ninguém. Aqui não. Então, por quê? Porque justamente houve uma marca de abuso. Então, houve uma marca de abuso quando criança, ou uma marca de abuso pela minha vida. Aí, o que aconteceu? Ele revestiu uma capa. Então, preste bem atenção para nós entrarmos com o coração muito aberto nesse tempo de renúncia. Entre com o coração aberto, porque o que que acontece conosco, amados? Às vezes nós vamos entrar para uma renúncia dessa envergadura, mas aí nós ficamos cheios de senão. Ah, senões. Nós vamos, ai, não. Ah, isso aqui, não. Ah, isso aqui, não. Então, Deus não vai ter acesso ao nosso coração onde ele precisa. Então, como o pastor Alexandre falou, se ele não abrisse o coração dele para entender que ele estava
debaixo de uma casa de abuso que fazia com que ele tivesse uma reação, eu me protejo. Eu me guardo. Eu não preciso de ninguém para me guardar. E se alguém chegar perto de mim para levar qualquer coisinha minha, eu me levanto. Então, é o ouriço. Sabe, amados? Em Isaías 34, existe ali uma manifestação de 12 tipos de demônios que o Senhor fala ali àqueles que deixam de seguir o Senhor como Deus, que tinham a possibilidade de servir ao Senhor como Deus, não é? Mas não serve. É a casa de Esaú, a casa de Edom, a casa do hedonismo. E nós vamos ali ver 12 tipos de demônios, e o ouriço é um deles. A pessoa, você vai se chegar perto da pessoa, a pessoa pelo ambiente de abuso que sofreu, e dentro disso que estamos falando, uma das manifestações é levanta o espinho. O ouriço levanta um espinho. A hora que ele é tocado de alguma maneira, ou ele vê alguma ameaça, ele se arma com os seus espinhos. E quem vai se aproximar daquele monte de espinhos? Feras aí do lugar onde o ouriço vive não podem comê-lo, porque a defesa dele é forte. Então, imagine isso, não é? Então, normalmente, o ambiente de abuso pode produzir na pessoa leviatã. Um leviatã violento, ou outro tipo de leviatã, aquele camuflado, aquele escondido, que fica passivo e continua levando as pancadas, mas ambos estão debaixo do orgulho. Amém? Aí o próximo. Aí nós falamos aqui a respeito de violência física, palavrões e palavras chulas, fantasias, já falei, né? Lascívia, que é a propensão para a luxúria, é uma sensualidade exagerada. Então, aquela pessoa que está sempre olhando para uma possibilidade de estar envolvendo-se na parte sexual. A sensualidade, o que é? É a fraude de seduzir sem compromisso. Então, isso está muito em moda. Deixa eu fazer uma parte aqui. As pessoas que às vezes andam em masturbação, principalmente as mulheres, que pegam a masturbação como um culto a si mesma, elas andam muito nesse ambiente de sensualidade. Por quê? Porque elas querem apenas defraudar. Elas não estão envolvidas com o ato sexual em si, nem com nenhum compromisso com aqueles que elas lançam os seus olhares de sedução, os seus gestos, o seu ambiente de sedução. Elas simplesmente querem trazer, como foi o meu caso. O que eu queria? Será que eu queria sexualidade com todos aqueles que eu queria que olhassem para mim na rua? Não, eu não queria sexualidade, mas eu queria me afirmar no poder de seduzir que eu tinha. Então, quando eu entrei na parte da homoafetividade, o que aconteceu comigo? É porque eu queria comprovar para mim mesma que eu era capaz de seduzir qualquer coisa, qualquer pessoa. Então, tudo o que passasse da minha frente, onde está o meu poder de sedução? Então, vamos lá, vamos jogar o poder de sedução. Então, era gestos, mão, cabelo, batom, maquiagem, muita coisa. Vamos lá. E vamos passando, roupas justas, curtas, decotadas, não é? E cabelo cortado de acordo com o tipo de demônio de perversão que estava me acompanhando. Tudo para quê? Aquilo que Deus fala na palavra. O andar é como o da serpente, anda com os pezinhos assim, que nem bate no chão direito, não é? Por quê? Porque está debaixo de um espírito de sedução. Por quê? Porque havia uma carência dentro do meu coração. Então, é desse tipo de manifestação que eu estou falando. A sensualidade, ela vem para trazer algo de fazer a pessoa que está ao nosso redor cativa, mas, na verdade, não queremos nada com ela. E, às vezes, esse ambiente se instala dentro do casamento. A mulher vem e cria todo um ambiente de expectativa para o marido, mas, na verdade, ela só quer autoafirmar o seu poder de sedução. Porque chega na hora mesmo da sexualidade, às vezes parte até para o campo da masturbação e dispensa o marido. Então, eu estou falando bem rasgado, para que todo mundo saiba do que estamos falando. Isso é pecado. Amém? Em nome de Jesus. Mas eu estou aqui, mas é o meu marido. Sim, é o seu marido, mas você o está defraudando. Então, peça para Deus tirar esse comportamento que às vezes você pode estar sobreposta, sim, por algum tipo de rachadura de alma que cresceu dentro do teu espírito, né? Aliás, dentro da tua alma, e se transformou num lugar de comando, não é? Então, esse lugar sente, esse lugar age, esse lugar raciocina, esse lugar tem memória. Então, é uma alma de tribulação que está dentro de você e que esteve dentro de mim por tanto tempo. Amém? Então, bora. Aí, sensualidade falamos, a sedução, que é mais ou menos isso,
Shalom, shalom, missionária, Deus abençoe. Aí depois, vemos o namoro impuro, que é aquele pega, não é? Aquela coisa lá que nós vemos, do namoro impuro, o aquecimento. Então, tem pessoas que estão falando a respeito até do beijo. Por quê? Ah, não, não, faça a sua corte. Por quê? Esses dias mesmo eu estava ouvindo, estava passando um pedacinho da Sarah Shiva, ela estava falando o quê? As pessoas, o que elas fazem? Antes de se conhecerem e discutirem, quebrar, entre aspas, quebrar ali, bater boca, discutir, se conhecer direitinho, eles vão para o beijo. O beijo inibria o raciocínio. E aí você fica encantado pelo beijo, com a sedução do corpo, e aí o que acontece? Vai para o casamento. E aí lá no casamento você vai achar espaço para discutir. Então, primeiro discute, primeiro se conhece e depois vai para a parte para o seu casamento entrar o mínimo possível, o máximo possível sem as contaminações das brigas e do desconhecimento que vai acontecer. Mas como invertemos o papel, então a tal da corte que nós deveríamos fazer, porque se nós formos pegar assim, de uma maneira bem nua e crua, bem rasgado, o beijo é uma penetração, é a primeira penetração que acontece. Agora, se estamos nos expondo a esse tipo de manifestação, o que acha que vai acontecer com o nosso aparelho sexual? Ele vai liberar aquilo que é necessário, mesmo porque temos demônios especializados nesse tipo de ativação do nosso corpo. E depois que casamos, ele coloca um cinto de castidade, principalmente na mulher, para que o homem se sinta enganado. Não é? Nossa, mas cadê aquele furacão? Cadê aquele de dia, de tarde, de noite? Então, ela foi sepultada porque entrou no ambiente de fornicação e quando chega no casamento, porque aí foi legalizado, aquele desejo todo vai embora. O adversário se ausenta e outro tipo de manifestação vem. Então, essas coisas que nós estamos falando. Amém? Aí depois, obscenidades, que são coisas vulgares com apelo sexual. Depois, a luxúria, glutonaria, porque também é uma falta de domínio do corpo, e os contraceptivos abortivos. Esses dias mesmo nós ouvimos o nosso apóstolo falar, cuidado, você que é libertador fica falando a respeito contra o DIU. Então, nós precisamos fazer uma diferença. Existe, sim, DIUs, dispositivo intrauterino. Então, tem alguns que são abortivos, sim, e tem outros que, dentro daquilo que eles estão falando, não são abortivos. Faça você mesmo uma pesquisa. Se você usou, faça a sua pesquisa. Veja lá, aquilo que você usou, ele é abortivo. Porque o funcionamento do DIU a criança é concebida, depois ele expele. Então, é aborto. Agora, se já tem algum que faz um impedimento de não haver a concepção, então esse está ok. Então, faça a sua pesquisa. Vá lá com o seu médico ou no lugar que você comprou, não sei como que funciona isso direito. Me parece que tem que fazer um tipo de uma pequena cirurgia para poder colocar esse dispositivo. Então, vá e pergunte, se informe, para que você não fique aí dando soco no ar, nem também fique com algo que mês a mês esteja abortando uma criança, porque nós vamos dar conta. Amém? Em nome de Jesus. Então, essa é a primeira leva de pecados. Agora nós temos a segunda leva de pecados. Essas são mais pesadas, que são aberrações e anomalias. Por quê? Aberrações e anomalias, porque elas estão totalmente fora do senso comum. E se nós formos prestar atenção do que está acontecendo na Terra, nós estamos vendo que a humanidade está partindo para o lugar de legitimar a aberração e a anomalia. Então, nós vamos vendo aqui, por conta de que o que eu quero fazer, ninguém pode proibir, é minha liberdade. Então, nós vamos relativizando tudo, vamos estabelecendo um novo normal, e as pessoas vão entrando num campo de um lugar de selvageria e de animalidade. Então, isso é muito triste de ver, porque os profetas, não é? Vão liberando as palavras proféticas para abrir um portal para o adversário vir, sim, com a sua malignidade e estabelecer no coração da humanidade. Então, essas anomações e aberrações e anomalias, elas são muito gritantes hoje na Terra, né? No ideário da humanidade. A humanidade está ideando cada vez mais ser mais perversa sexualmente. Mas há um tempo atrás, uma pessoa viu lá acho que é Dark Web, uma coisa assim que chama, um negociante, um médico negociante, que ele fazia o quê? Ele recebia determinadas crianças, e aí ele arrancava os dentes,
arrancava as mãos, as pernas, médico. Então, ele sabia o que ele ia fazer sem matar a criança. Furava os olhos e deixava a criança como se fosse um boneco inanimado ali. E ali ele vendia para pessoas que queriam se relacionar com esse tipo de manifestação. Então, você veja, lá na Dark Web, e era uma fortuna para pagar para ele arrumar uma criança dessa para aquele que queria comprá-la. Então, nós vemos hoje pessoas se casando. Inanimada é sem movimento, não morta, mas inanimada, sem movimentos, vamos colocar assim. Então, hoje nós vemos a notícia, sim, um objeto sexual. Hoje, para não ter nenhum tipo de manifestação que pudesse machucá-lo. Então, tirava os dentes, tirava a força das mãos, tirava os pés, crianças. Não era adulto, não. Já com adulto seria coisa terrível. Mas com crianças. Então, olha o nível de demonismo que está nessa mentalidade. Olha como querem machucar a imagem e semelhança de Deus na Terra. Então, hoje vemos pessoas entrando no cemitério. Esse dia chegou a mim, uma irmãzinha me mandou, algumas jovens num estado de gargalhada, entraram no cemitério e arrancaram o corpo da sepultura. E uma delas, na maior gargalhada, falava assim: eu queria que fosse uma criança, uma criança. E o corpo estava em decomposição. Então, uma brutalização do senso de moral mesmo, o senso de amor, o senso de respeitabilidade. O que está acontecendo? É porque existe uma carga espiritual maligna vindo, está sendo disseminada a respeito de que a vida não tem nenhum valor e que podemos fazer qualquer coisa, que ninguém vai pedir contas para nós. E nós temos entendido que não será assim. Amém, amados? E tudo isso pode nascer requintes da aberração. Obrigada, irmã Geni, essa é uma boa palavra. Requintes de aberração. Coisas terríveis acontecendo. Por quê? Porque alguém nasceu por conta de uma ferida. Esses dias, eu li assim, né? Eu li a notícia. O rapaz, ele matava, era um bandido que esteve, acho que no estado de Pernambuco, uma coisa assim. Ele matou muita gente, muita gente. E ele fugiu para Pernambuco. Ele matou, acho que em São Paulo. No Morumbi, isso. Assassino do bairro de Morumbi, uma coisa assim. E o que aconteceu com ele? Ele matava as prostitutas e ele espancava, deixava de uma maneira assim terrível. Amordaçava muito, muito. E o que aconteceu? Ele se converteu, graças a Deus, e ele sumiu. Mas quando ele estava para ser pego, porque a mulher o denunciou, e ele era casado, e a mulher o denunciou, quando ele estava para ser preso, ele fugiu para Pernambuco. E aí depois ele se converteu. E graças a Deus por isso. Mas o que eu quero trazer? Ele falou assim: na verdade, eu estava procurando a minha mãe em cada uma dessas mulheres que eu matava. Uma ferida materna transformou essa pessoa em uma outra pessoa. Sobreposição de personalidade, que começou com um desejo de desprezo, começou com um desejo de vingança, começou com algo que o aprisionou e ele foi alimentando aquilo, porque a mãe, ela se relacionava verdadeiramente com muitos, muitos homens. E aí, ela tinha já uma característica que ela, como o pastor Alexandre falou, ela tinha prazer naquilo, ela gostava que os homens batessem nela. Ela gostava que os homens judiassem dela. Meu Deus, que coisa terrível. E ela fazia isso diante da criança. E aí, olha o que entrou nessa criança. E foi crescendo isso, até ele se transformar naquele demônio, né, que o possuíra desde aquele momento. Sim, se entendesse que a dor alimenta a alma. Amados, esses dias eu ouvi uma palavra que foi muito boa para a minha vida. Dor é diferente de sofrimento. Algo doeu em você? Não transforme isso num sentimento. Faça a leitura certa. O apóstolo ele fala isso. Ele fala assim, só que de uma outra maneira. Ele fala assim, no sofrimento. Ele fala assim, a pessoa chega e conta para ele. Ele fala assim, tá bom, agora tira o sentimento, não é? Tira o sentimento. Vamos ficar só com a ferida, só com aquilo que provocou a dor, só com isso. O ato da injustiça, o que provocou aquela ferida em você, só isso. Tira o sentimento, ou seja, tira essa parte do sofrimento, tira essa carga que você está colocando, às vezes, a mais na dor. Teve um dia desses, eu fui pegar algo para pintar aqui na minha casa e a porta do guarda-roupa, eu não sei porquê, caiu aqui no meu braço e fez doeu bastante, eu chorei até. E aí o que aconteceu? Essa palavra me veio: que destino você vai dar para a sua dor?
Você pode fazer com que essa dor se transforme em um trauma, ou você pode fazer com que essa dor se transforme em algo que já foi pelo ralo. É só uma dor. É só um acidente. Não espiritualize isso. Não fale que é demônio, não fale que estão te perseguindo, não fale, puxa vida, Jesus, o Senhor não guardou o meu braço, porque na hora eu achei até que havia quebrado meu braço, tão forte foi a dor. O meu esposo já veio, e meu socorro quebrou, você está conseguindo mexer? Eu falei, não, tá tudo bem, só chorando. Então, o que ia acontecer comigo antes? Ai, por que Deus não me guardou? Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Eu transformava uma dor, que era acidental, num trauma. É desse tipo de coisa que eu estou falando. E isso pode crescer, porque o adversário, aí sim, ele pode preparar, ele percebe que você pegou a isca, aí ele vai preparando um monte de acidente, fala, vou pegar a bobinha, vou pegar esse passarinho aqui na minha armadilha, e aí ele vai pegando, 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 e quando você vê, você já está numa raiz de amargura profunda, porque você está sempre pensando que Deus não te guardou, que o adversário é maior do que Deus, e esse tipo de coisa, sobreposições, amém? Depois, o Alexandre vai falar, pastor. Um ponto muito sério da gente transformar a dor em sofrimento é que se for algo que nos causou essa dor e isso é transformado num sofrimento, nós como cristãos, geralmente a conta vai ficar para Jesus, porque ele não guardou, porque ele não livrou, porque ele não fez. Então, se a gente já descartar essa dor, como a pastora fez ali, foi um acidente, a porta soltou, bateu no braço, não quebrou, ficou roxo uns dias, sumiu, acabou, morreu. Então ninguém ficou devendo nada para ela. Agora, se ela transforma em sofrimento, entra um ambiente de dívida. Quem não me guardou? Quem está devendo para mim? Então, naquele momento ali, poderiam ter dois devedores: o próprio Deus ou a minha vida, que não peguei a tinta para ela, embora não tenha sido acionado. Sim, Para isso, ela foi lá pegar por conta própria, porque é uma coisa que ela consegue fazer, ela foi de boa. Mas se de repente é algo que eu falo que não, e ela sim, vai lá fazer e ela se machuca, essa conta pode vir para mim. Agora, verdade. se ela pegar, se machucar e já liberar logo aquilo, não transformou no sofrimento, então ninguém ficou devendo para ela. Então a gente tem que pensar nisso, porque existem hoje ambientes que as pessoas estão devendo para nós, porque nós não tratamos logo a dor, não eliminamos logo aquilo. Deixamos que aquilo se transformasse num sofrimento. E no ambiente de sofrimento tem culpado, e o culpado nos deve. Então a gente dá uma olhada nisso daí, porque ou tem o próprio Deus devendo para você, ou alguém está devendo para você, uma empresa está devendo para você, uma igreja está devendo para você, uma liderança está devendo para você, o seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, sua avó. Você mesmo pode estar devendo para você, porque você e eu não tratamos logo a dor. Era um negócio simples. Acerta, descarta, se precisar remédio, toma o remédio, arruma aquilo lá e acabou. Mas como transformou no sofrimento, agora tem alguém devendo para você e aí vira um balaio de gato. Sim, a irmã Geni colocou aqui, a missionária, ela colocou aqui, perdoar logo, deixar ir. Exatamente, aprender a gerenciar a dor, ter misericórdia, como está sendo falado aqui. Ter misericórdia, aprenda a gerenciar logo a dor, não é? Mas nós insistimos, por conta de algo chamado autojustiça, nós insistimos em ficar com a dor, não é? Então vamos lá, aqui, ó, quais os motivos? Agora nós vamos falar de parafilias, que são as aberrações na área sexual, amém? Quais os motivos? Então, um nível de rejeição profunda, onde o autoflagelo traz prazer. É sério. Obter prazer ao expor o parceiro ao outro com ele assistindo. Então, vai vendo o que vai acontecendo na deformidade da alma. Isso tudo tem uma raiz. Como foi falado, a raiz vai alimentar a árvore. Então, ela pode ficar pequenininha, mas daqui a pouco ela pode crescer, crescer, crescer e dar sombra a muitos tipos de adversário, que você pode ver lá em Isaías 34. Aí depois, autoimagem deturpada, e os ímãs da pecaminosidade se atraem, a deturpação dos valores morais pela sociedade moderna. Aí a pessoa vai falar assim: não, mas é tudo normal, está todo mundo fazendo, só que lá dentro, na lei da consciência, não está normal. E aquela pessoa fica com a balança injusta, então ela está sempre num ambiente de condenação. E é o que eu falei, a relativização dos absolutos. Isso não quer dizer que ela não fique com uma dor na alma, porque o Senhor fala isso. Aquele que peca
faz mal à sua própria alma, porque existe um dispositivo lá dentro daquela pessoa que o próprio Deus colocou. E às vezes a pessoa ela vai ficar lutando contra isso. Mas Deus, ele deixou a consciência lá. Ela pode se tornar impura, contaminada, cauterizada, corrompida. Isso tudo pode acontecer. Mas eu creio que sempre existe um restinho de sanidade para que a gente possa tomar uma atitude. Amém? Aí depois, se der prazer, tá tudo bem. Não é isso que o mundo tem falado hoje? Você tá bem? Tá feliz? Vai para sempre. Só que isso vai trazendo prisões para nós. E depois, a animalização, que é a robotização do ser humano. É o que o adversário quer. Ele quer trazer o transhumanismo, ele quer trazer uma mentalidade onde o homem se transforma num animal ou num robô, não é? Porque assim ele não tem como decidir sozinho. Existem coisas dentro dele, muitas pessoas dentro dele, muitas almas dentro dele, e aí ele vai se perdendo. Aqui eu trouxe algumas parafilias, amém? Olha, tem o voyeurismo, que é uma exibição da sexualidade, tem o exibicionismo físico, tem o abuso de incapaz, isso aqui é bem sério, não é? A pedofilia, pornografia, ninfomania, o sexo grupal ou orgias sexuais. Então, esse aqui é muito sério, porque você vai estar captando a alma daquele ambiente, vai trazendo todo aquele monte de gente junto para a sua alma. Então, vai imaginando que tipo de manifestação tem, né? Ali, o que vai vindo para morar dentro da gente, que a gente se expuser a esse tipo de manifestação. A parte do estupro, como já falamos esses dias, o que vai trazer essa força bruta, que ambiente essa força bruta vai trazer para aquele que já é o quinto, sexto, sétimo abusado, não é? O sadismo, que é o uso da força, o masoquismo também, que é o uso da força, mas aí para se machucar, o sadomasoquismo, que é a mistura dos dois, as homoafetividades, o pansexualismo, onde nós estamos vendo que a pessoa ela pode se apaixonar por qualquer coisa. Esses dias mesmo eu vi chegou no meu, nem lembro mais o que foi, mas um jovem com um jeitinho de japonês se casando com uma bonequinha, não é? E aí depois ele se assentava, estava lá no restaurante, e a bonequinha toda azulzinha, e ele sentado, se alimentando, e tipo na núpcias com aquela bonequinha. Tava lá os padrinhos, todo mundo assistindo aquela verdadeira manifestação de loucura, não é? Infelizmente. Então, com qualquer coisa eu posso me relacionar sexualmente. Desde que eu escolha, eu estou me sentindo muito bem, estou feliz, muito obrigada, tudo bem, vamos lá, não é? A parte da bestialidade, que é o sexo com animais, não é? E a palavra de Deus fala que isso é confusão. Se nós nos tornamos um com aquele que nos deitamos, então o que vem do animal para nós? Então, aí nós vemos casos, por exemplo, daquelas pessoas que endemoniam e tem uma manifestação de pelos, entre aspas, aí quase um lobisomem, vai ter uma manifestação de selvageria nas relações sexuais e às vezes não entendemos o que está acontecendo. Pode haver uma perseguição geracional, um guardião de linhagem aí imputando nessa pessoa a parte da bestialidade. Os fetiches e as fantasias, aqui eu coloquei a diferença entre um e o outro. É necessário ter uma parte do corpo, um objeto que traga prazer à pessoa no momento do relacionamento sexual. Já no caso da fantasia, é o campo da mente. Uma pessoa precisa de um objeto fetiche, um objeto materializado mesmo. A outra, a mente dela voa. E se a mente, como eu falei, ela é aquele objeto da pessoa ir para onde ela quiser, aí, amados, ela vai fazendo cadeias, porque a mente dela vai trazendo uma memória, e nessa memória fixa-se tudo. E a limpeza da memória também vai ser muito importante. Amém? Aí depois, o riso incontrolado, que às vezes é manifestação de pombagiras, não entenda com bons ouvidos, existem manifestações do Espírito Santo de Deus para a cura, não é? Através do riso, a unção do riso. Teve uma época que era bem comum essa unção do riso, então não vamos confundir. O adversário ele é especialista em imitar as coisas. Não podemos negligenciar o legítimo por causa do falso. Amém? Aí depois o sexo drogado e embriagado, nós já falamos, só que colocamos aqui no caso de agravamento, né? A parte do priapismo, que é a excitação direta do órgão sexual masculino, e ali aquela pessoa fica nesse estado em todo o tempo. Com certeza pode haver ali
algo diferente acontecendo. A parte de incesto, porque o sangue dos parentes está envolvido, então precisamos ter cuidado nessa área também, em nome de Jesus. Aí depois, o adultério. Então, no caso do cônjuge, olha a profundidade do adultério. Por que colocamos uma parafilia e não nos pecados comuns? Porque o adultério, ele vai envolver morte. Morte do cônjuge. Aquele cônjuge que está sendo traído, aquela pessoa que está se deitando com outra, naquele ato sexual, ela está semeando a morte do cônjuge. Porque pela lei de Deus, ela só pode se juntar a outra pessoa, se casar com outra pessoa, se a esposa ou o esposo estiver morto. Então, aquela semeadura é para a morte. A pessoa que é o amante, a amante, ela também está desejando, fala, eu queria o lugar dela. Se ela não estiver debaixo do espírito de fraude, aquele, eu não quero, só quero me distrair, me divertir, então ela não vai atingir esse tipo. Por favor, explique o que é parafilia. Filia é sexualidade. Então, esse para é o sair de uma sexualidade normal. Filia, sexo, certo? E esse para é algo que vai ser assim um paralelo daquilo que é a sexualidade normal. É algo que extrapola. Minha irmã Geni. Então, a parte do adultério é muito sério, porque ela vai envolver finança, e o Senhor fala, aquele que se envolve com a adúltera, ele caminha com os pés para a morte. Então, ela vai trazer sepultura, ela vai trazer as suas finanças envolvidas, ela vai trazer morte. Por quê? Porque a pessoa que está envolvida no adultério, ela está fazendo o que naquele momento? Ela está desejando a morte de alguém. Então, o Senhor fala, com a medida que você julga, você vai ser medido. Então, ela está num ambiente onde ela está propagando a morte de alguém. Há um assassinato dentro do coração dela. Então, o adultério ele é muito pesado, amados, muito pesado. O adultério é tirar a originalidade. O que é adulterar? É tirar a originalidade de alguma coisa. O casamento entre duas pessoas é o original de Deus. É o que Deus quer. Aí vem entre uma terceira pessoa. Então, tirou aquela originalidade. E aí nós vamos ter problemas. Amém? E a prostituição. Prostituição também é muito pesado. Nós colocamos no contexto de parafilia, por quê? Porque dentro dessa venda, a pessoa está se colocando como objeto, a pessoa está se colocando num lugar onde ela pode ser comercializada. E ela é uma pessoa, ela tem uma alma. Então, você imagina o que vai acontecendo com essa pessoa que se vendeu. Ela pode estar entrando ali porque o pai xingou, a mãe xingou, e aí ela fala, não, eu vou ser isso que vocês estão falando. Às vezes ela pode entrar ali por uma vingança pessoal, ninguém me quis, a rejeição, né? Ninguém me quis, então agora eu vou entrar nesse caminho, por uma parte ali de autoafirmação, vai entrando muitas e muitas coisas, e ela cobra para isso. Então, o preço do pecado está sendo pago para ela, e ela, de alguma maneira, vai sobrevivendo ou levando uma vida luxuosa por conta desse tipo de manifestação. Então, nós precisamos entender, amados, que o que são essas denúncias que nós vamos fazer na segunda-feira, não é? E aí, deixa eu ver aqui, ó. Eu coloquei mais algumas coisas. Eu mudei aqui algumas coisas, mas vamos lá, pode falar. Então, lembrando para quem está meio vegetando aí que está chegando agora, por que está falando tanto de sexualidade? Porque nós estamos, desde segunda-feira, tratando de sobreposição de personalidade. E o sexo é uma das portas que isso pode acontecer, você ficar sobreposto por outra pessoa. Então, por isso está sendo abordado todo esse campo de atuação da vida sexual, porque na segunda-feira, quando for fazer aí os desligamentos, as renúncias, a gente tem o maior nível de entendimento possível para que naquilo que nós entramos, praticamos, a gente tenha condição de nos arrependermos, sairmos e se ficamos sobrepostos nisso, tirarmos essa pessoa da nossa vida. Então, por isso nós estamos tratando desse assunto. Nós estamos fazendo, na verdade, um estudo sobre sexualidade, sim, sobre sobreposição de personalidade. Amém. Mas a sexualidade é a primeira porta que nós estamos tratando de entrada, depois terão outras portas aí que nós vamos tratar. Amém? Aleluia. Amém, amados. Dessa ficha aqui hoje que eu atualizei, eu coloquei aqui os últimos três dentro do. Vou voltar um pouquinho. Antes aí das parafilias, então o que nós vamos ter? A masturbação, que eu falei, não é a masturbação, amados, ela é o ambiente
de maior desdobramento de pecado dentro da maior não, né? Mas é um dos maiores desdobramentos de pecado dentro da sexualidade. Por quê? Porque na masturbação você se deita com quem você quiser e também faz o que você quiser. Então, a pessoa pode ter todas essas manifestações que nós estamos falando no ato de masturbação. Então, a masturbação, ela é muito séria, eu até coloquei aqui, desdobramento de pecados, porque ela pode ir para um campo, assim, de muita imaginação mesmo, certo? Aí depois eu coloquei aqui no item 18 a problemática da semente, aí eu coloquei o sexo anal e o sexo oral. Veja bem, o sexo oral, o problema dele é semear no estômago. O sexo anal, o semear na fezes. Então, o sexo oral como preliminar, de acordo com o casal, isso, no caso, a Bíblia não condena, porque não tem nenhum lugar que nós vamos ver na Bíblia o Senhor falando a respeito do sexo oral, certo? Então, nós colocamos dessa maneira, você e seu esposo decidam isso. Você e sua esposa decidam isso. Agora, o anal não. O anal está descartado. Romanos capítulo 1, não é? Já está descartado. Então, dependerá, aqui está falando, olha, plantando e colhendo em lugar de sujeira, imundície, lugar de descarte. O desdobramento dessa sujeira pode ser em várias áreas, financeiras, físicas, emocional, dependerá da linhagem maligna que já está sobre a pessoa. Então, isso aqui vai abrir portas para liberar mais e mais o geracional sobre a vida da pessoa. Outro também que nós precisamos tratar por conta da consequência da sexualidade, nós vemos aqui, ó, o aborto ou tentativa de aborto, que é assassinato, entre outros graves desdobramentos. Deve ser tratado à parte, conforme orientação do Espírito Santo. Aí depois, vamos ver como podemos tratar isso, porque o aborto, amados, o que ele pode trazer? Ele tem várias consequências, e uma delas é um espírito de tristeza que pode vir acompanhar a mulher, uma falta de consolo que pode acompanhar a mulher. E isso pode crescer, como estamos falando, é uma raiz que foi colocada, uma semente. E cada semente dá segundo a sua espécie. E ela vai se transformar numa árvore se nós não pusermos uma chada raiz. Então, às vezes, as pessoas que foram tocadas pelo aborto, como foi o meu caso, 2 abortos, então eu tive muitas consequências, inclusive no físico, dos abortos que eu pratiquei. Tá bom? Aí depois vamos ver aqui o que eu tinha separado para essa outra parte. Aqui eu coloquei adultério, prostituição. Então, o que acontece? Essas manifestações estão ligadas ao trono de Lilith, de Afrodite, depois as potestades de Asmodeu, Jezabel, Belial, e os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade, que são as pombagiras e os exus de sexualidade, certo? A renúncia, quem me ajudou a fazer é a missionária Fátima, e vai ser muito bom, né? Que na segunda-feira, ou de acordo com aquilo que percebermos, nós estaremos fazendo. Tem alguma dúvida? Eu posso abrir aqui, né, os microfones para que as pessoas possam, né, para os irmãos poderem falar conosco sobre isso. Amém? Já vou abrir já o microfone. Se alguém quiser falar, perguntar alguma coisa, não é? Já está aberto. É só você ativar seu microfone aí, porque aí na segunda-feira nós podemos já entrar. Se todo mundo estiver pronto, nós entraremos. A irmã Beth falou que não. Mais alguém? Que está tudo bem, tudo tranquilo? Amém? Tudo bem? Amém. Glória a Posso Deus. perguntar? Oi. Pastora, para fazer essas renúncias, precisamos ter um entendimento, certo? Do Sim, que estamos fazendo. sim. Eu não entendi a pergunta, irmã Silvia. É exatamente isso, né? As aulas para nós fazermos com entendimento e não fazer por fazer, ou só repetir, né? Isso, porque senão, irmãos, nós vamos falar assim, ai, não funcionou. Não funcionou por quê? Porque não tivemos um envolvimento suficiente ou não nos arrependemos o suficiente para verdadeiramente entrarmos no lugar onde o sangue de Jesus venha se estabelecer. Deixa eu falar um pouquinho a respeito do sangue, porque a nossa falta de oração, ela vai ser de renúncia, ela vai ser baseada em Raabe, aquela prostituta que chamou toda a casa dela para debaixo do sangue. Então, amados, nós precisamos entender, aquela mulher teve vários procedimentos. Entre os procedimentos que ela teve, estava a aceitação do fio de escarlata na casa dela, de maneira que aqueles que iriam passar ali com o juízo, e o próprio Deus que ia passar com o juízo, percebesse que havia uma sinalização do sangue, o fio de escarlata.
Então, se nós não tivermos os procedimentos necessários, o fio de escarlata colocado na janela não vai adiantar. Nós precisamos ter procedimentos espirituais fortes. Ela entrou em aliança com aquele povo. Ela entrou num lugar onde ela tomou a palavra de aliança que aquele povo deu e ela levou a sério. Ela chamou os familiares para estar dentro da casa. Então, é uma das palavras que nós vamos usar, vai ser a palavra base para nos cobrirmos, para a proteção daquilo que o adversário queira fazer contra nós. Nós vamos entrar, como nós estamos falando, de perversidade sexual. E Raabe era uma prostituta, mas houve uma redenção tal para essa mulher que ela trouxe toda a casa dela, ela foi anunciando a palavra e as pessoas da casa dela foram trazidas para debaixo da sua cobertura. E é o que nós vamos fazer profeticamente. Então, eu trago o meu geracional para debaixo da cobertura do sangue, eu trago a minha linhagem para debaixo da cobertura de sangue. Eu e meu esposo estamos debaixo da cobertura desse sangue, e como pessoas que tivemos uma vida sexual pervertida, nós estamos clamando por perdão de pecados, porque temos aliança. Então, existe sim um protocolo, entre aspas, para nós entrarmos na presença de Deus e para sermos guardados. Precisa haver arrependimento. Precisa haver reconhecimento. Aquela mulher reconheceu. Ele é Deus em cima nos céus e ele é Deus embaixo na terra. Então, Deus ele vai trazer para nós esse entendimento espiritual que estamos guardados no sangue. E o que abre a torneira do sangue é o arrependimento, é o reconhecimento de que ele é Deus. Então, você não pode chegar para fazer qualquer tipo de renúncia, seja de um pecado pequenininho, seja de um pecado geracional dessa envergadura, nós não podemos entrar nesse lugar sem abrir a torneira do sangue, sem falar para Deus, Deus, tem pesar no meu coração, porque minha casa foi envolvida nessas perversidades. Eu fui envolvida nisso. Quando eu estava na minha loucura da minha perversidade sexual, conforme Deus foi falando, eu fui me arrependendo. Existem coisas hoje que chegam a me dar nojo daquilo que eu fazia quando eu estava na minha perversidade sexual. É esse tipo de manifestação que Deus vai querer para ele poder abrir a torneira do sangue, senão não tem sangue. Deus não põe o sangue dele em cima de pecado. Ei, anda, chia. Ele põe o sangue dele em cima de arrependimento. Então, às vezes, a pessoa vem com a listinha. Ah, pastora, aqui, ó, já fiz o xizinho. Xizinho não limpa pecado. E você falar que você cometeu o pecado também não limpa pecado. Ah, eu cometi esse pecado. Você expor a respeito do pecado, dar detalhes do pecado, fui envolvido com isso, com aquilo outro, não vai adiantar nada. Mas um coração sincero, contrito na presença de Deus, e fala, Senhor, pequei contra os céus e contra ti. Aí vai funcionar o sangue. Presta bem atenção nessa palavra que eu estou falando, não é um jargão evangélico. Deus não coloca o sangue dele em cima de pecado. Deus coloca o sangue do filho dele, do Cristo vivo, em cima de arrependimento. Arrependei-vos e entrai no reino. Arrependei-vos e vai se converter do seu pecado. Essa era a mensagem do Senhor. Amém? A irmã Geni vai falar. Pode abrir aí, irmã Geni, por favor. Não está abrindo? Ah, pronto, vê se vai. Foi? Isso. Não foi sem querer a mãozinha. Tá bom. É forte. Amém, amém. Mais alguém vai falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui de novo se tem alguém com a mão levantadinha. Não? Amém. Amém. Então, pastor Alexandre falou, irmã Geni, ora para encerrar, por favor, em nome de Jesus. Amém? Está ativado aqui. Pai amado, Pai celestial, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo tão precioso, Senhor, tão poderoso, Pai, em nome de Jesus. Pai, queremos te pedir também que aquelas que estão ouvindo e vendo esse estudo tão profundo, que entendam, Senhor, entendam que não é só uma renúncia, não é só uma confissão de pecados, não, que precisa um conhecimento profundo, ir para o secreto com o Senhor, pegar essa semana todinha de estudo, tirar aí umas 6 horas, uma tarde, uma manhã, não sei, separa um tempo, precisa separar um tempo para que possa se expor ali junto com o Espírito Santo, porque senão
não vai resolver. E como a pastora falou, às vezes culpa até, fica ofendido com Deus, ofendido com a liderança, pensando que, oh, meu Deus, como assim? Não consegui nada, porque muitas das vezes vai até piorar a situação. Essa é que é a verdade. Então, Pai, em nome de Jesus, abre o entendimento das pessoas que vão assistir esses vídeos, Senhor. Pai, em nome de Jesus. E que não tratem de forma corriqueira, de forma natural, de forma normal. Não, não, não. Porque isso é uma forma sobrenatural. É um estudo extraordinário, profundo em Deus, Senhor. Eu quero agradecer, Senhor, pela vida dos nossos pastores, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja renovando as forças deles, Senhor, em nome de Jesus, e que eles possam ver o fruto do penoso trabalho deles, porque isso dá um trabalho, meu Deus, mas isso é obra do Espírito Santo neles. Eu agradeço a Deus pela vida deles, Senhor, porque eles dizem sim ao teu chamado, eles pagam um preço sim, Pai, para que nós possamos ser libertos, purificados, limpos. E essa palavra de Raabe, como entrou fundo em mim, por conta do conhecimento dela, por causa da fé, por causa da atitude dela, porque ela não temeu a morte. Eita glória! Pai, em nome de Jesus, nós queremos, nos ajuda a sair desse lugar de medo de morrer, de medo de se expor, de medo de deixar entrar a luz, colocar as coisas debaixo do tapete o tempo todo. Senhor, a sujeira que está ali, não, em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos a expor diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Amém. Fechado, seu pastora. Pastor Alexandre falou que vai falar. Obrigada, irmã Silvia. Da minha parte, João 7,53. E todos foram para sua casa, Deus abençoe, Shabbat Shalom. Até segunda, 7h30, em nome de Jesus. Vamos que vamos. Shalom, shalom. Deus abençoe. Muito obrigada. Deus nos abençoe e guarde poderosamente. Amém? Aleluia.